Olá para você ouvinte, sou do primeiro ano 1 do turno matutino e vim apresentar para você os componentes desse lindo trabalho, que são Dayana Carvalho, David Kelvin, Anne Vitória, Ana Cecília, Maria Aparecida e Maria Luísa. E vamos falar sobre instituições sociais. Todo ser humano é profundamente moldado pela sociedade em que vive. Naturalmente, isso não significa que não somos livres ou que não fazemos nossas próprias escolhas. Significa apenas que nossa liberdade não é absoluta e ilimitada, mas sim situada e contextual. Em suma, nós não somos determinados pela sociedade, mas somos radicalmente influenciados por ela. Os principais agentes responsáveis pela socialização são as chamadas instituições sociais, isso é, aquelas estruturas e organizações básicas que sustentam e organizam o funcionamento da vida coletiva. Essas estruturas são coercitivas, exercem pressão sobre os indivíduos e punem os desviantes. Enquanto Durkheim define as instituições sociais como entidades garantidoras de coesão social, Theophilus Persson afirma que as instituições sociais são interações entre indivíduos com papéis duráveis. Já Mauss e Falconet, instituições sociais são um conjunto de ideias ou atos coletivos vivenciados pelos indivíduos. Por essas definições, podemos perceber que quando falamos de instituições sociais, não se trata apenas da materialidade da instituição, mas da relação constituída. As instituições sociais têm características específicas de acordo com o tipo de socialização que elas promovem. Os tipos de socialização são: socialização primária. Ela ocorre nas primeiras instituições sociais com as quais o indivíduo tem contato, como a igreja e a família. Elas fazem o indivíduo compreender as regras sociais mais básicas, como a linguagem, as noções, os limites básicos da formação social e os valores morais. Nesse tipo de socialização, grande parte da interação social ocorre por meio da afetividade dos membros, geralmente promovida por laços de fraternidade, amizade e familiaridade. A socialização secundária, ela ocorre com a instituição mais desenvolvidas e oficialmente estabelecidas, como o Estado, a escola e o trabalho. Eles impõem ao indivíduo as normas específicas e oficiais de uma sociedade, como as leis, a organização financeira e a propriedade. Podemos afirmar como instituições sociais a família, a religião, a educação, o lazer, segurança e etc. Tradicionalmente, os sociólogos consideram como mais importantes as instituições que abordaremos nesse resumo. Tais instituições sociais são consideradas as mais relevantes por serem universais, isto é, estão presentes em todas e qualquer cultura. Não há registro de sociedade humana sem a sua presença. A família, ela é a primeira instituição social com a qual temos contato. Ela ensina as primeiras regras que devemos seguir e guia-nos para os primeiros passos esperados pela sociedade. Essa instituição baseia-se na afetividade para ensinamento de regras que devemos absorver e levar para o nosso convívio social. A igreja é a segunda instituição com a qual a maioria da população tem contato. As religiões apontam as normas sociais e morais que devem ser seguidas pela população de uma determinada cultura, tornando-se, assim, muito importante. Agora, eu vou continuar falando sobre as instituições sociais, continuando com a escola. A escola é a instituição de socialização secundária por excelência. Ela é responsável por introjetar no indivíduo as normas sociais, legais e de comportamento que ele deve levar para o resto da vida, além de prepará-lo para as duas etapas sociais seguintes, que é o trabalho e o Estado. O trabalho é a instituição social para a qual todos os indivíduos são preparados
na sociedade capitalista. Ele consiste num conjunto de normas e regras que devem ser desempenhadas pelo indivíduo para que haja o correto funcionamento da sociedade, na visão de Durkheim. E por último, o Estado. O Estado consiste na formação de um conglomerado de normas e regras sociais que compõem as instituições sociais anteriores. O Estado é a última e mais complexa instituição social, pois ele necessita da socialização primária promovida pelas famílias e de todas as outras etapas descritas. O Estado é constituído por normas e regras regidas por um corpo de leis, e no Estado que encontramos a maior impessoalidade e um modo de agir mais técnico em sociedades civilizadas. As características das instituições sociais. Para entender melhor o que são as instituições sociais, é possível elencar algumas de suas características principais e como elas funcionam. Todas elas estão relacionadas com a construção de um padrão de conduta dos indivíduos que fazem parte da sociedade. Superação do indivíduo. As instituições sociais são feitas de indivíduos. Se todas as pessoas que compõem uma escola pararem de frequentá-lo, consequentemente, ela irá desaparecer. Entretanto, se um único indivíduo ou poucos interromperem a ida à escola, não fará com que ela suma. Uma instituição social é, portanto, maior que uma pessoa. Coerção. Esse termo se refere ao caráter punitivo da sociedade, quando o indivíduo foge dos padrões do controle social. Enquanto uma pessoa continuar seguindo as regras sociais, ela não sente a força desse controle. Por sua vez, ela vai sentir esse poder quando fizer algo de errado, para a sociedade ser punida em função disso. A autoridade moral, ela vai além da correção. As instituições sociais oferecem o sentimento de dever moral cumprido quando se seguem suas regras. Assim, os indivíduos não se sentem apenas reprimidos quando se desviam, mas também podem experimentar culpa, vergonha ou desonra. A historicidade, as instituições existiam antes do indivíduo nascer e continuarão existindo mesmo após a sua morte, portanto, possuem uma história. Consequentemente, elas sofrem mudanças e se alteram ao longo do tempo, mas conseguem ser reinventadas e se adequar às transformações. Essas são apenas algumas das características das instituições sociais, mas mostram o seu caráter pedagógico de ensinar o indivíduo aquilo que é adequado socialmente. É a partir dessas instituições que aprendemos a ser quem somos, desde a capacidade de falar, comer, se relacionar, fazer amizades, trabalhar e outras atividades essenciais à vida. Agora eu vou falar sobre alguns outros tipos de instituição. Segundo a função e o espaço social que se desenvolve, as instituições podem ser também classificadas em instituições espontâneas. Surgem espontaneamente a partir das relações estabelecidas entre os agentes sociais, por exemplo, a família. Instituições criadas. O nome já indica que foram criadas para regular e organizar a sociedade e não surgiram espontaneamente. São elas os bancos, as igrejas e etc. Instituições reguladoras. Regula diversos aspectos da sociedade, por exemplo, as instituições educativas e religiosas. Instituições operacionais. Opera sobre diversos aspectos da sociedade, por exemplo, o Departamento de Finanças. Dentro das instituições sociais, nós também podemos falar sobre as interações sociais. O ser humano é um animal político, entre aspas, ser gregário e social. Tende a estabelecer relacionamentos para satisfazer suas necessidades. Interagir é agir com os outros, partilhar ações e objetivos. Estas relações sociais dão origem às formas de associação, quando promovem a aproximação, ou dissociação, quando promovem o afastamento. Não é da natureza humana preferir o isolamento.
Destacamos como tipos fundamentais de interação social a cooperação, quando dois ou mais indivíduos ou grupos atuam em conjunto para a consecução de um objetivo comum. A competição, quando, para a satisfação de suas necessidades e aspirações, indivíduos e grupos, ou parte delas, competem entre si com maior ou menor energia. O conflito, quando uma pessoa ou um grupo se interpõe no caminho da satisfação ou dos desejos da outra, provocando choques no sentido de eliminar os obstáculos levantados pela outra. Propriedade privada como instituição social. Adotando a perspectiva econômica de análise, há uma instituição social fundamental para a sociedade capitalista contemporânea, a propriedade privada dos meios de produção. Ela é a base estrutural de classe da sociedade atual e sua autoridade é tão grande que todas as leis costumam garanti-la. De acordo com Saramago, o fato de tornar particular o que até então havia sido de todos foi a base das injustiças sociais, que dividem os homens em cordeiros e lobos, em servos e senhores, em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse de todos, será que a vida em sociedade seria possível? Então, galera, vocês já ouviram falar que as instituições são interdependentes? Então, as instituições sociais são fenômenos históricos e, como tais, podem sofrer mudanças e até mesmo deixarem de existir. A escravidão foi uma instituição vigente no Brasil entre 1500 e 1888. Com a libertação dos escravos, as instituições econômicas do país sofreram profundas transformações. Deixou de haver trabalho escravo e os trabalhadores passaram a receber um salário. Como resultado, as instituições familiar, religiosa e educacional foram igualmente afetadas por essa mudança institucional e tiveram de reorganizar seu sistema de status, seus padrões de comportamento e suas normas jurídicas em relação aos ex-escravos. O exemplo aí em cima mostra que uma instituição não existe isolada das outras. Há, entre elas, uma relação de interdependência, de tal forma que qualquer alteração em determinada instituição pode acarretar em mudanças graves e maiores ou menores nas outras. Com tudo isso, nós vimos que as instituições sociais são estruturas permanentes de padrões, papéis e relações, cuja finalidade é buscar a satisfação das necessidades dos indivíduos e grupos sociais. Também podemos perceber que mudanças sociais são transformações que afetam significativamente a estrutura, o funcionamento e o curso das organizações e que, na análise de uma mudança, diversos aspectos devem ser considerados. Vemos que fatores geográficos, biológicos, sociais e culturais podem desencadear processos de mudança social nas organizações e sociedades, de simples e aparentes reformas até profundas revoluções. Identificamos o tradicionalismo e o reacionarismo como principais atitudes de resistência às mudanças e destacamos a cooperação, a competição e o conflito como formas de interação social nas instituições e organizações sociais. As instituições sociais são a base da nossa sociedade, segundo os sociólogos. Essas são apenas algumas das características das instituições sociais, mas mostram o seu caráter pedagógico de ensinar ao indivíduo aquilo que é adequado socialmente. É a partir dessas instituições que aprendemos a ser quem somos, desde a capacidade de falar, comer, se relacionar, fazer amizades, trabalhar e outras atividades essenciais à vida. E este foi o nosso trabalho de sociologia sobre as instituições sociais. Obrigado pela atenção. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be
right